Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, 156º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 39º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje um tema muito recorrente, pessoal. Visitas a outros terreiros. Será que eu posso visitar outros terreiros? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Na realidade, existem pontos assim muito controversos, né? Se um médium deve ou não visitar outros terreiros. E, inclusive, existem dirigentes que permitem e outros que não permitem que seus filhos visitem outras casas. E aí, pessoal, pasmem vocês, muitas lideranças não permitem por ciúme, outras por medo de perder o filho, e muitas até usam aquele termo assim, não vai porque eles vão te prender lá. E assim sendo, pessoal, na religião, em especial na Umbanda, é sabido que cada casa tem, vamos lá, sua doutrina, seus costumes, seus ritos, suas regras, seus fundamentos, seus valores, né? Entre outras realidades inalienáveis. E aí, em contato com outras lideranças, nós podemos coletar alguns pontos a favor e outros pontos, vamos dizer assim, desabonadores, né, sobre a prática de visitar outros terreiros. Vamos analisá-las? Vamos começar pelos pontos considerados positivos, né, pelas lideranças. Primeiro que a gente precisa pensar que, de certo, ninguém é dono de uma verdade absoluta, né? Se uma casa de Umbanda abre as suas portas para prestar a caridade, né, em tese, lá também é uma casa de Deus. Concordam comigo? Aliás, a maldade nunca esteve, nem nunca estará na religião, mas sim nos seus frequentadores. Assim, visitar outros terreiros pode e certamente vai agregar valor e conhecimento. Inclusive, isso nos ajuda a manter, muitas vezes, os laços de amizade, laços esses materiais e espirituais. Nós temos assim uma oportunidade de nos conhecer na essência e não apenas pelas formas, o que certamente nos aproximará. Outro ponto também importante da gente ressaltar é que essa troca, ela busca estreitar os laços fraternos e a diversidade em nosso segmento. Isso é claro, né? Da mesma forma, a gente acaba agregando uma troca de energias, né? Que, na verdade, a gente aprende outros rituais, formas diferentes de se louvar o orixá, as entidades, entre outras realidades, né? E eu também não posso deixar de me referir, isso é claro, né? Aos pontos considerados, abre aspas, desfavoráveis. Vamos ver? É claro que podemos misturar e confundir fundamentos, né? Podemos também, muita coisa que a gente vê nessa realidade, as pessoas incentivando uma comparação. O meu terreiro faz isso, meu terreiro não faz aquilo, né? Pode acontecer também das pessoas que visitam muitos terreiros confundir regras, não é verdade? Regras e formas de conduzir determinados ritos. Isso pode acontecer. E para algumas lideranças, o excesso de visitas deixa o médium até à mercê de cargas e misturas de energias que podem, estou colocando no condicional, né? Podem colocar em risco o desenvolvimento do médium. E aí a gente precisa parar e pensar no seguinte, que visitar
uma casa não é o mesmo que frequentar. Existem médiuns, meus irmãos, que estão num terreiro, que frequentam outros, muitas vezes, inclusive, expondo a sua insatisfação com a casa em que essa pessoa está, além de participarem, acreditem, de vários ritos da outra instituição. Isso realmente é algo assim muito feio, né, gente? Não é por aí que as coisas se processam, né? Outra coisa que a gente também precisa ressaltar, né? Muitas pessoas vão para participarem de fofocas, aí começam a distorcer informações, né? Aí começa a haver aquela quebra de sigilo, né? Sobre as formas magísticas de uma casa, né? Tudo isso pode ser considerado como pontos negativos. Então, se a pessoa quer visitar outros terreiros, né? E não tiver em sua mente, assim, a sua mente muito bem estruturada, né? Os valores dessa religião, certamente esses valores poderão retornar com uma enorme confusão mental para a pessoa. Veja bem, porque você está acostumado com uma forma de proceder dentro da sua casa. Se você não sabe exatamente discernir essa diferença que existem em várias escolas umbandistas, você vem com a sua mente assim completamente perdida. Então isso é algo que a gente precisa pensar e refletir se vale a pena. Queridos irmãos, quando uma pessoa escolhe uma determinada casa para trabalhar, ela está dando aceite a tudo que essa casa dele representa. Da mesma forma, ao entrar para uma casa, o médium está assumindo os compromissos com ela, não é assim? E aí a gente para e pensa, quando um guia, né, se firma numa casa, ele está dizendo ao médium que ali será o seu local de trabalho. Agora, por outro lado, quando um guia, um mentor espiritual, diz para você que é hora de sair, esta ordem também deve ser seguida. Então, meus irmãos, muitas vezes a Umbanda será o nosso chamado, mas não necessariamente em uma determinada casa. E aí eu te digo, se você gosta de visitar outros terreiros com grande frequência, eu acho que você deve se perguntar se é hora de assumir compromissos com uma casa ou não. Por que isso? Porque terreiro é igual a um casamento. Como é que funciona no casamento? A gente pode ter amigos, com certeza. Agora, se a gente vai preferir, por exemplo, as baladas ao invés do matrimônio, é de se perguntar se não é melhor ficar solteiro. É verdade ou não é? Precisamos entender que quando nós assumimos uma missão com uma casa, isso representa o compromisso com tudo o que ela representa na nossa vida. E aí, a realidade inalienável, né, é que muitas pessoas batem um cartão em terreiros, em outros terreiros, acreditando que a quantidade de vezes que ela se consulta ou que ela dá passagem ao seu guia é o que vai determinar a qualidade da sua incorporação ou o grau do seu merecimento. Gente, de certo essas pessoas estão assim completamente enganadas. Não é a quantidade de vezes que a gente fala com um guia ou visita uma casa que determina a nossa missão. É claro que não. Aliás, Umbanda é evolução. E evoluir remete a uma mudança de comportamento. Se não conseguirmos cumprir e respeitar uma casa, como é que a gente quer ser respeitado? Não é verdade? Se não conseguimos zelar pela força da nossa casa, como é que nós vamos numa outra casa pedir força? Se não conseguirmos confiar na casa que a gente está, como é que a gente vai exigir confiança? Queridos irmãos, a Umbanda é uma religião onde fica claro que recebemos do mundo tudo aquilo que nós emanamos, tudo aquilo que vai para o universo devolve para você. Acredite nisso. E assim sendo, queridos irmãos, o certo versus o errado
vai sempre variar de casa para casa. E aí, na dúvida sobre poder ou não visitar outros terreiros, vai a nossa recomendação, né? Sempre consulte o seu dirigente, o seu orientador espiritual da sua confiança, ainda mais se você estiver compromissado com uma casa. Gente, olha a ética. Qualquer trabalho espiritual sem ética, ele perde o efeito, ele perde a razão de ser. Afinal de contas, mais do que respeito, esse seu orientador espiritual é o responsável por aconselhar sobre tudo o que acontece com você. Ele tem a experiência para trazer ao seu mundo o brilho da lua, a magia da noite, a suavidade da brisa e o calor do sol. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!